Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um tópico bem importante e fundamental, que gera muita polêmica. Rescisão trabalhista, A rescisão trabalhista, então, tem vários poréns, várias observações que são fundamentais para quem atua na área ou de departamento pessoal ou até mesmo de gestão de pessoas, porque consome, uma rescisão mal feita, acaba consumindo um recurso desnecessário por parte da instituição, que muitas vezes organizações que a gente representa. Então vamos lá conhecer um pouquinho? Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre rescisões trabalhistas. Assunto que sempre suscita várias discussões, várias dúvidas, talvez principalmente para quem está, vamos supor, realizando, elaborando a parte da documentação, até seja um pouco mais tranquilo, Mas entre as partes que normalmente, o que acontece? A rescisão trabalhista é a forma, vamos supor, jurídica de rescindir o contrato, sempre gera questionamento, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado, ou do trabalhador, de um modo geral. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as rescisões trabalhistas, um apanhado geral delas, para que a gente possa compreender esse universo, que essa atividade, ou essa função, é mais uma atividade que está inserida entre as rotinas de departamento pessoal, entre as rotinas trabalhistas, Não, a gente não se exime dessa parte, não é uma parte, digamos assim, muito digesta, Nunca é interessante, a gente sabe que tem sempre a questão humana, é muito complicada a questão de fazer a rescisão, demitir um indivíduo, mas, no entanto, a gente precisa celebrar efetivamente, o fim desse contrato, e ele é formalizado por meio da rescisão trabalhista. Então, vamos lá. Então, inicialmente, o que a gente sempre pensa assim, o que é uma rescisão trabalhista, Ou seja, o que é uma rescisão de contrato? É um questionamento que pode ocorrer, que nem eu comentei com vocês. Quem está no dia a dia das rotinas trabalhistas, na gestão de pessoas, no departamento pessoal, essa é uma atividade bastante corriqueira, Dependente principalmente do volume ou da estrutura da organização. Mas, para o restante, digamos assim, da sociedade, já é algo, além de indigesto, é algo que sempre gera várias dúvidas e questões de entendimento. Então, a rescisão nada mais é do que o fim do contrato, ou seja, ela é a formalização do fim do vínculo empregatício, seja um contrato a prazo determinado, seja um contrato a prazo indeterminado, seja temporário, seja efetivo, ou seja, ela simboliza o fim da nossa relação trabalhista. Então, com isso, o que vai acontecer? Logicamente que esse fim dessa rescisão, esse fim desse vínculo empregatício, ele vai gerar, então, direitos e obrigações. Então, é importante a gente compreender que esse fim desse vínculo empregatício, ele segue regras, Ou seja, é importante a gente saber que existem diversos modelos, Ou diversas modalidades de rescisão de contrato de trabalho. E cada uma dessas rescisões, dessa modalidade, desses modelos de rescisões, eles têm particularidades, principalmente quanto ao assunto ao pagamento das verbas trabalhistas, E aqui um ponto bem importante, tanto quanto a contratação, quanto uma rescisão bem feita, ela é importantíssima para a organização, Nós que trabalhamos lá no departamento pessoal de alguma empresa, onde nós somos o CEO, somos os gestores daquele departamento, temos que ter o máximo de cuidado na elaboração da rescisão de trabalho. Por quê? Porque normalmente toda rescisão de trabalho existem regras, Existem cálculos a serem observados, existem verbas a serem pagos, existe aí a parte de tributação, efetivamente, que em muitos casos vai cair, vai estar sobre a estrutura da rescisão, e elas precisam ser observadas. Então, muitas vezes, o que a gente observa? Descumprir qualquer regra, ou qualquer erro de cálculo, pode levar, sim, a culminar
efetivamente ou em multas ou em processos trabalhistas. Quando a gente fala em multas ou processos trabalhistas, a gente sempre tem que partir do seguinte princípio. O departamento pessoal, né, ou departamento de gestão de pessoas, ou rotinas de departamento pessoal, né, as rotinas trabalhistas, ela tem um objetivo: minimizar os custos da empresa, né, evitar a incidência de riscos. Quais riscos? Riscos trabalhistas. E daí a gente tem tanto os riscos operacionais quanto o risco de processo, tá? Isso é bem importante. A gente tem que ampliar essa nossa perspectiva em relação à questão da rescisão. Então, o que é importante eu perceber, né, eu ter em mente bem claro? Que nós temos, então, de um modo geral, as convenções coletivas que vão tratar da rescisão trabalhista, mas nós também temos previsão legal na CLT. A CLT também comenta. Então, a gente tem as convenções coletivas, que as convenções coletivas, então, vão trazer todo um aporte, um norte, né, conceitual, normativo, do que efetivamente tem que ser, então, observado, mas a gente também tem aí, né, a lei, ou se eu me lembro direitinho, prof, às vezes dá uma falha de memória. Nós temos o artigo 477 da CLT, onde esse artigo, né, do 477, se não me engano, até o 486, ele vai trazer efetivamente, então, a questão do que é esse fim desse vínculo empregatício, que, se eu não me engano, a terminologia que lá é utilizada é chamada de extinção do contrato de trabalho, né? Na nossa prática do dia a dia, a gente vai verificar vários termos técnicos para se referir à mesma coisa, né? O fim do vínculo empregatício, a extinção do contrato de trabalho. Então, o artigo 477, ele vai dizer o seguinte, vai trazer o seguinte, vamos dizer, o seguinte enunciado, né, dentro do seu bojo conceitual. Ele vai dizer que o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida nesse artigo, tá? Então, nós temos sim menção na CLT que vai tratar sobre a questão da extinção ou do fim do vínculo empregatício. O que eu vou apontar aqui para vocês, antes de propriamente dito a gente entrar, né, comentar um pouquinho sobre cada tipo de, vamos supor, de modelo de rescisão trabalhista. Nós temos que ter em mente que em 2017 a gente teve a reforma trabalhista, tudo bem? A reforma trabalhista, ela então veio atualizar, né, alguns artigos da CLT em virtude do contexto social que a nossa sociedade hoje ela vive, né, que ela vivencia. Com isso, então, o que é importante eu observar quando eu olho a questão de homologação, né? Então, a reforma ela trouxe algumas modificações, então eu vou fazer alguns comentários, tá? Entre essas modificações, a gente tem a homologação, que ela foi dispensada, né? Não é mais obrigatória a homologação de rescisão perante o Ministério do Trabalho ou sindicato. Agora basta apenas o pagamento das verbas e emissão do recibo, né, para que o empregado confirme o recebimento. Então, não existe mais a obrigatoriedade de homologação. Isso é interessante, por quê? Porque a gente percebia muitas vezes que a empresa, principalmente, né, tem datas, a gente diz que tem períodos sazonais que a gente percebe muito mais, um volume maior de rescisões. Então, a gente vê sempre na metade do ano e no final do ano. Isso eu estou falando num contexto geral, sem dizer que não tenha nenhum problema na economia, né, dentro da sua normalidade. O que vai acontecer? Então, a empresa ela ficava sujeita ao agendamento conforme, logicamente, a disponibilidade lá do sindicato, né? A homologação era feita perante o sindicato. Então, logicamente, que muitas vezes o que acontecia? Não tinha para o dia previsto. Né? Entrava em contato com o sindicato, fazia, logicamente, o pagamento das verbas via depósito bancário e no dia lá ia fazer a formalização. Dessa maneira aqui, logicamente, né, já que uma vez eu não preciso mais recorrer ao Ministério do Trabalho nem ao sindicato, agiliza o processo, né? Existe aí vamos supor, uma agilidade nas informações e na forma de acontecer esse processo dessa homologação. Então, teve uma mudança também, né, em relação ao prazo para pagamento das verbas rescisórias. Então, a partir da reforma, a empresa ela tem 10 dias contado do fim do contrato para realizar o pagamento dos valores, tá?
Então, são 10 dias, antes dizia, né, se eram 10 dias úteis, nesse sentido, não, são 10 dias que ela tem, subentende que são 10 dias corridos. Então, ao fim do contrato, ela tem que fazer o pagamento das verbas, né, dos valores. Então, o tipo de pagamento deve ser sempre depósito bancário, né? Ele passou a ser a opção para a realização dos pagamentos. E, nesse sentido, algumas empresas ainda insistem de fazer o pagamento em dinheiro, mas a gente sempre orienta, né, que seja feito o depósito bancário. Por que eu digo isso para vocês? Acho que não vai fazer nem uns 30 dias que eu acabei pegando, né, vivenciando uma homologação em uma empresa onde eu presto consultoria, e daí eu passei perto do RH e vi que eles estavam fazendo a rescisão, não era uma rescisão trabalhista, e percebi que na hora foi dado espécie em dinheiro, né? Tinha um dinheiro que estava sendo somado ali. Com certeza era em relação às verbas, mas o ideal é que a gente faça depósito, né, na conta vinculada lá do empregado. Existe agora também a questão da demissão consensual, né, ou de comum acordo. Então, esse novo modelo de rescisão de contrato de trabalho permite uma saída onde ambas as partes aceitam o fim do vínculo empregatício. Isso é bem interessante, por quê? Porque muitas vezes é interessante, é salutar, tanto para a questão do empregado quanto para a questão do empregador. Então, essa demissão consensual é bem interessante, que então ela vem atender aos anseios hoje da nossa sociedade. Muitas vezes eu quero sair, não tenho mais interesse, e de comum acordo a gente pode então acordar essa minha saída. Tranquilo? A gente começa a falar, a gente percebe que tem muita coisa para a gente discutir sobre a rescisão, né? É comum, tá? É comum a gente... Então, sempre suscita várias dúvidas, ainda mais que a gente tem a reforma em 2017, e a gente sabe que até cair todo o gotejamento normativo leva um certo tempo. Então, a gente também tem ainda nessa mudança que tem focado na parte de rescisão trabalhista, a gente tem o termo de quitação anual, tá? Então, esse documento, ele protege a empresa de futuros processos trabalhistas, tá? Já que tem por objetivo o quê? Comprovar que todas as regras e compromissos foram cumpridos durante o vínculo empregatício. Essa declaração é assinada pelo empregado e empregador. Tranquilo? Então, são alguns pontos que se a gente for olhar, veio com essa reforma. Logicamente, e eu estou falando de maneira bem genérica, tá? Estou pegando o que tem na reforma e evidenciando, sendo que a gente sabe que tem no Brasil vários sindicatos e representando a categoria de empregados e empregadores, e dentro das suas convenções coletivas, muitas adaptações que são feitas, né, registradas junto ao Ministério do Trabalho, que elas têm força de lei, né, norma, e tem que ser cumprida. Tranquilo? Então, a rescisão de trabalho, se a gente for parar para pensar, então, ela é oficializada por meio de um documento, que ele é chamado Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, tá? Esse documento, ele oferece inúmeras informações referente ao empregador e ao empregado, como data de demissão, admissão, tipo de contrato que normalmente norteia a rescisão, verbas rescisórias, entre outras informações que ele pode estar contendo, tá? Então, esse termo é importantíssimo. Eu sempre brinco, né, que a rescisão trabalhista, ela não é simples. Todo o processo trabalhista ele é muito complexo. Por quê? Com o fim do vínculo empregatício, se a gente parar para pensar, a relação entre colaborador e empresa não é um simples aperto de mão e acabou, né? Tem toda uma parametrização, né? Uma normatização. Existem modelos, efetivamente, de rescisão que vão evidenciar a relação trabalhista que existia. Esses modelos, então, eles seguem regras e apresentam particularidades onde devem ser seguidas. Tranquilo? E, em regra geral, né, a gente pode destacar que o processo ele é oficializado da seguinte maneira. Então, é uma identificação do tipo de rescisão de contrato de trabalho, ótimo, pagamento das verbas rescisórias, exame do missional, assinatura do termo de quitação anual, emissão e assinatura, né, do TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, e informar, logicamente, o E-Social sobre o rompimento do contrato de trabalho. Então,
De um modo geral, sem entrar em muitos meandres, né, dentro de um processo trabalhista, a gente vai dizer que o processo ele segue essa estrutura. Correto, professora? Segue essa estrutura. Então, a gente faz, primeiro momento, acabei de falar para vocês que muitas vezes o contrato de trabalho, ele vai nortear, ou direcionar, qual vai ser o tipo, ou modelo de rescisão de contrato de trabalho. Muito bem. Todo contrato de trabalho, toda rescisão, todo vínculo empregatício ou extinção do contrato vai suscitar, então, o pagamento das verbas rescisórias que eu tenho direito nesse sentido. Além disso, o que acontece? Se o fim do vínculo está ocorrendo, eu tenho que solicitar um exame admissional para que eu possa dizer qual é a capacidade, né, ocupacional, ou como que ele se apresenta a sua saúde ocupacional ao término desse contrato de trabalho. Logicamente, né, uma vez feito isso, eu preciso da assinatura de ambas as partes em vários documentos, né, tanto do empregador quanto do empregado, para poder formalizar, né, a assinatura do termo de quitação, a assinatura do termo de rescisão. Após feito tudo isso, como eu tenho entidades que têm interesse nessas informações, e aí, né, a gente tem a princípio INSS, a gente tem aí a parte do Ministério do Trabalho, a gente tem aí fundo de garantia, né? E entre esses entes públicos, eles têm outros meandres ainda, né? Aí acontece, se eu tenho direito à liberação do seguro-desemprego, tem alguma especificação, e assim sucessivamente. Então, precisa efetivamente, então, ser formalizado. Atualmente, a gente formaliza todas essas informações por meio do e-social, que aconteceu o rompimento do contrato de trabalho. Tranquilo? Muito bem. Diante disso, né, já que a gente então deu uma bela de uma introdução, né, falamos um pouquinho do que seria a rescisão, falamos um pouquinho da CLT, comentamos ali da reforma trabalhista, o que ela vem se modificando, né, o que ela modificou em 2017, fazendo uma pontuação que eu sempre tenho que dar uma olhadinha na convenção coletiva, e finalizamos ali de maneira bem genérica qual seria o processo, né, ou qual seria a formalização, ou o processo de formalização, para uma extinção de contrato de trabalho. Tranquilo até aqui? Mais do que tranquilo, né? Vocês devem estar perguntando aí do outro lado. Quem vivencia todos os dias rotinas, né? Não, vamos dizer para você, já está acostumado, né? Não tem nada de diferencial. Agora, para quem não vivencia, né, sempre suscita dúvidas, e isso nos mais diversos segmentos, nos mais diversos níveis de hierarquia dentro de uma organização. Lá no nosso slide, então, se vocês olharem, eu estou falando sobre o processo de desligamento, tudo bem? Então, a formalização contratual entre empregado e empregador é expressa por meio de um contrato de trabalho. Então, toda vez que eu inicio essa relação, né, trabalhista, ela se dá por meio de um contrato de trabalho, teria que se dar por meio de um contrato, né? Esse contrato pode ser rescindido por uma das partes. Quando ocorre essa rescisão, né, que eu não falei na rescisão, na minha introdução ali, comentando da rescisão, o que eu posso dizer para vocês? Então, a rescisão de trabalho, a extinção do contrato, a extinção do vínculo, ele pode ocorrer tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado. E, logicamente, ela vai gerar uma série de desdobramentos, como eu comentei com vocês. Não é simplesmente um aperto de mão, né? Tem toda a formalização, porque eu tenho que atender especificações de cada tipo ou modelo de rescisão. Depois disso, eu tenho que estar atento às normas e regras, né, previstas para aquele tipo e modelo de rescisão. Depois, eu tenho que efetivamente informar, né, vamos supor, os entes públicos que também precisam ter essas informações na sua base de dados, onde, né, precisa dizer que esse vínculo se encerrou e quais as informações que eu tenho que estar repassando. Com isso, então, de um modo geral, o que a gente tem, né, de obrigações? Quando a gente vai fazer a demissão de um empregado, a gente sempre tem que olhar se ele tem férias vencidas, férias proporcionais. A questão do aviso prévio, a gente sabe que cada sindicato ou convenção coletiva, ele trata de uma forma aviso prévio, né? Até, vamos supor, até um período X de anos, eu tenho 30 dias, depois eu tenho um plus a mais, então tenho que estar observando. Eu tenho que olhar o saldo dos dias trabalhados, eu tenho que olhar se eu tenho direito a 13º, tenho que olhar se
o tipo, a modalidade da minha rescisão permite ou não o saque da multa ou do FGTS. Ele faltou um S, viu? FGTS. Tem que também estar observando essa questão, então isso é bem importante, eu tenho que verificar, né? Então, esses são alguns dos procedimentos que eu acabo, então, observando. Aqui eu vou fazer uma pontuação, fazer uma provocação para vocês. O que são encargos sociais? Né? Fiquei pensando aqui, né, falando com vocês sobre essa questão das verbas trabalhistas, né? E é bem interessante. A gente tem encargos sociais, a gente chama de encargos sociais trabalhistas. Normalmente, quando a gente vai olhar os balanços das organizações, a gente percebe isso, né? Ou seja, o encargo social ou o encargo trabalhista é aquilo que a empresa, então, nós temos dois, né? A empresa, então, tem que indenizar o empregado. Então, normalmente, quando eu olho as férias, eu poderia dizer que é um encargo trabalhista. Por quê? Porque é algo que eu pago, né? No sentido de uma bonificação, né? Uma indenização, digamos assim, nesse sentido. E a gente tem os encargos sociais, que daí a gente tem aí, no modo geral, que está muito vinculado nos nossos encargos sociais, a questão também de tributação, tá? É bem importante observar. Então, quando eu faço a rescisão, além de eu ter as verbas trabalhistas, eu também tenho os descontos que são previstos, né, em legislação. Alguns descontos têm previsão normativa, não é uma opção, né, que a empresa possa dar ao empregado de descontar ou não. É obrigatório, então ela faz o desconto e repassa ao cofre público. Beleza? Eu acredito que sim, né? Deve estar aí com bastante questionamentos e perguntas em relação. Então, o que vai acontecer? Nosso próximo slide, que é o slide 4, a gente vai comentar um pouquinho aqui, ó, dos tipos de desligamento que ocorrem, tá? Os tipos de fim de relação trabalhista, de extinção de contrato. Nós temos aí vários termos que muitas vezes quer dizer a mesma coisa, tá? Eu vou comentar com vocês alguns dos mais corriqueiros, que são muitos, vamos supor, são comuns para quem atua na área de departamento pessoal, ou rotinas de departamento pessoal, ou mesmo com gestão de pessoas, tá? Então, o primeiro que a gente tem é demissão sem justa causa. O termo já está dizendo, ó, demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa, ela ocorre por uma iniciativa do empregador, tá? Então, é uma demissão que parte do empregador. Então, ele é um procedimento de desligamento em que o trabalhador ele é dispensado sem motivo legal, né? Então, ele não cometeu nenhum ato, nada grave, né, para que ocorra o término dessa rescisão. Por algum motivo lá, efetivamente, muitas vezes administrativo, né, vai ocorrer o término desse vínculo empregatício por parte do empregador, onde não tem nenhuma previsão legal, e quando isso ocorre, a gente chama de demissão sem justa causa. Então, vou pontuar um pouquinho a demissão sem justa causa para vocês. Então, a demissão sem justa causa, ela parte, né, do primeiro momento da questão do aviso. Nós temos duas modalidades, ou até poderia dizer três, né, modalidades de aviso prévio. A gente tem um aviso prévio trabalhado, onde a empresa, então, comunica o desligamento, né, do funcionário numa data X, ou do empregado numa data X, e solicita que ele cumpra os 30 dias de aviso prévio. Esse cumprimento, né, desses 30 dias, ele tem duas situações. Ou ele pode, efetivamente, trabalhar 21 dias no horário dele corretinho, e ele sai 7 dias antes. Ou ele pode, todo dia, né, solicitar que ele vai querer se ausentar 2 horas antes. Lógico que quando ele for efetivamente assinar o aviso prévio, ele vai optar vai fazer uma opção nesse sentido. Ou a empresa ainda pode, né, indenizar esse aviso prévio. Então, por algum motivo lá, a empresa então não quer mais que o empregado fique dentro das dependências da empresa, pode ser uma questão constrangedora tanto para o empregador quanto para o empregado, né? A questão de se sentir mal dentro do ambiente em virtude do desligamento, né,
Não apenas o julgamento, eu diria assim, entre o empregador, mas às vezes até pelos seus pares, seus companheiros, né, colegas de trabalho. Então, evitando isso, muitas vezes a empresa, então, prefere indenizar o aviso prévio. Então, também pode ocorrer, tá? O que vai acontecer? Logicamente que uma demissão sem justa causa eu tenho que tomar o cuidado, eu tenho que verificar se existem ali férias vencidas, se existem férias proporcionais, né? Se as férias vencidas, elas não, na verdade, não tem que ser pagas em dobro. Eu tenho que observar, então, a proporcional do 13º, eu tenho que observar a questão de saldo de salário, né? E qualquer outra verba, né, que até aquele momento do meu desligamento eu esteja recebendo. O que vai ocorrer? É um desligamento, uma demissão sem justa causa, então é liberado, logicamente, o saque do fundo de garantia. Com isso, a empresa, então, quando demite sem justa causa, ela também tem que pagar a multa do FGTS, tá? Então, a empresa está demitindo o funcionário, então ele tem que receber essa multa do FGTS. O pessoal normalmente diz a multa é de 50%. Não, pessoal, a multa não é de 50%. 50% é o que sai do cofre da empresa. No entanto, 40% vem efetivamente para a conta, né, de FGTS desse funcionário e os outros 10% são repassados como uma contribuição social, né? Tem uma finalidade lá junto à gestão do governo, junto à gestão pública. Tranquilo? E com isso também, né, se eu tiver habilitado dentro das regras do seguro-desemprego, eu também teria direito às guias de seguro-desemprego para poder dar entrada, para poder solicitar o seguro-desemprego. Tranquilo? Ai, professora, é muito mais do que tranquilo, né? Então, essa demissão sem justa causa, eu diria assim, se a gente pegar os tipos e modalidades, eu diria assim que de 100% dos modelos que nós temos, eu diria uns 80%, 90% são sempre baseadas nela, tá? Depois disso, a gente tem a demissão por justa causa. Essa a gente já tem que fazer uma pontuação, né? Eu tenho sem justa causa e demissão por justa causa. A demissão por justa causa também vai ocorrer por uma iniciativa do empregador, tá? Mas o que ocorre? A demissão por justa causa, ela vai ocorrer quando o funcionário, o empregado, o colaborador, ele vai descumprir com alguma norma ou regra presente em seu contrato. A partir daí, então, o empregador decide, logicamente, romper esse vínculo empregatício. E isso tem previsão legal, tá? A gente tem o artigo 482 da CLT, ele trata dessa questão, dessa demissão por justa causa, né? E são N situações. Então, o que a gente tem? Ato de impropriedade pode levar a uma demissão por justa causa, incontinência de conduta ou mau procedimento pode levar também uma demissão sem justa causa, violação de segredo de empresa pode também levar a uma demissão sem justa causa, abandono de emprego também, demissão sem justa causa, não, demissão por justa causa, perdão, falei 2 vezes errado, demissão por justa causa. Ato de indisciplina ou de insubordinação, né, pode levar a uma demissão por justa causa. Ato lesivo à honra, à boa fama, né, que ocorra dentro do serviço, ali no ambiente de serviço, né, contra qualquer pessoa daquele ambiente, né, ofensas físicas. Então, esses elementos, ou esses fatores, podem sim ocasionar uma demissão por justa causa. O que é importante observar? Uma demissão por justa causa, não existe a liberação da multa e nem de pagamento de multa, tá? Fique bem claro. Então, ocorreu algo grave, né? De um comportamento. Comportamento de quem? Um comportamento expressado pelo empregado, pelo trabalhador, pelo colaborador. Então, isso suscita que o empregador pode, logicamente, né, a solicitar ou a cortar, a extinguir o vínculo empregatício, tá? Um outro exemplo que a gente tem também é o encerramento do contrato determinado. Aqui o contrato determinado, a gente vai ter, né, o contrato por tempo determinado ou o contrato de experiência. Contrato por tempo determinado é aquele contrato de até 2 anos e a gente ainda tem o contrato de experiência, tá? Então, normalmente vai acontecer o quê?
Então, como ele é um contrato a prazo determinado, em data X ele vai se extinguir, né? Essa relação não vai mais ocorrer. Quando isso acontece, evidentemente, o que vai acontecer? Então, precisa se formalizar, né, todos os trâmites legais que atendam a essa tipificação, né? É esse modelo de contrato. Então, normalmente, o que tem lá? Saldo de salário, férias vencidas com adicional de 1/3, sempre, né? Pode acontecer de ter férias proporcionais, isso principalmente quando eu tenho um contrato por tempo determinado, né? O contrato de experiência, como a gente sabe, até então não temos mudança de lei, mas ele é até 90 dias. E 13º, pergunta que não quer calar. Tem que ter aviso prévio? Não. Tem que fazer pagamento de multa? Não. Né? Tem liberação do fundo de garantia? Sim, tem liberação do fundo de garantia. Uma outra pontuação que vocês devem estar perguntando aí do outro lado, né, se questionando para vocês mesmos. E daí, professora, alguém que seja gestante, né, ou engravidou durante o período de contrato de experiência ou contrato a prazo determinado, ela tem estabilidade e por isso não pode ser mandada embora? Não, não tem, tá? O contrato é a prazo determinado, então já as duas partes sabem quando ele vai se iniciar e quando ele vai finalizar, quando ele vai se extinguir. Beleza? Beleza, prof, bem tranquilinho, né? Nesse sentido. Daí nós temos um outro contrato, né? Uma outra formalização, eu diria para vocês, que é o casa-morte, né? Ninguém quer isso, mas nós somos seres humanos e estamos passíveis, efetivamente, de ocorrer esse tipo de desligamento, tá? Ele é meio parecido, anotei aqui com o pedido de demissão, só para vocês poderem compreender um pouquinho melhor, né? Então, a rescisão por falecimento do empregado é um dos momentos mais delicados, eu diria para vocês, pelo qual uma empresa, né, vai passar. E isso, normalmente, vai recair principalmente no trato, né, do pessoal lá, do departamento pessoal, do departamento de gestão, ou até mesmo da rotina do departamento pessoal. Por isso, logicamente, ele é uma situação muito específica. Então, tem que ser alguém para lidar com isso que tenha muito tato nesse sentido, né, porque a família em si, ou os parentes, né, os sucessores, sei lá, eles estão muito fragilizados. Então, é importante ter o máximo de respeito, o máximo de cuidado com relação àquele momento. Então, o que vai acontecer? Por ocasião do falecimento, logicamente, eu vou ter direito a saldo de salário, 13º proporcional, né? Férias proporcionais mais 1/3 da Constituição. Se eu tiver férias vencidas também, eu tenho direito, efetivamente, né? E os outros adicionais que eu tenha, se eu tiver salário família, hora extra, o que tiver, eu vou ter direito. O que vai acontecer com relação ao FGTS, tá? Então, o FGTS, ele é liberado, a diferença é que não se tem. Não é pago multa, a empresa não tem obrigatoriedade de pagar multa e também não tem que pagar aviso prévio. Aqui eu vou fazer um ponto bem específico da área jurídica, tá? O que vai acontecer? Normalmente, a maior dificuldade que a gente tem no departamento pessoal é para quem vai se pagar essas verbas rescisórias, concordam? Então, um dos direcionadores é olhar para o INSS e verificar quem são os dependentes legais declarados no INSS, porque de todos vão receber na sua proporcionalidade, né, os seus direitos. Uma outra situação que também se tem, né, é quando tem algum seguro que a empresa contratou e lá também no seguro ele declara quem são os seus dependentes. E a última situação ainda que pode acontecer é por meio de um alvará judicial, onde o inventariante, né, então se representa como ele é o inventariante, então ele assume essa responsabilidade de receber essas verbas e na hora que for feita a distribuição, né, dos bens, de cujos do falecido, nesse sentido, então, acaba ocorrendo lá a divisão. Então, existem alguns pontos bem complexos, né? Principalmente no que a quem a gente vai liberar, para quem a gente vai liberar esse recurso. Tranquilo? Muito bem. Então, o pedido de demissão, então, ele é uma rescisão que parte da vontade do empregado. Então, uma situação, o empregado arranjou um exemplo, pode ter arranjado uma nova oportunidade, né, de trabalho, e uma nova oportunidade profissional, e com isso, então, ele pode fazer o pedido de demissão. No pedido de demissão, mais uma pontuação. Então, né, não tem a liberação
do saque do fundo de garantia, não tem obrigatoriedade de multa, né, porque o pedido de demissão é parte do empregado e não do empregador. E o pedido de demissão também, quando o empregado realiza, tem a questão do aviso, tá? O aviso prévio. Então, ou ele vai cumprir esse aviso prévio de 30 dias, ou ele vai indenizar a empresa. Lógico que, dependente da relação que eu tenha com a empresa e o que está acontecendo, né, na minha tomada de decisão, muitas vezes a minha relação vai suscitar que a empresa não me cobre, né? Não faça que eu indenize esse aviso prévio, ela me libera. Em outras situações, não, a empresa vai solicitar que se cumpra esse aviso prévio de 30 dias, porque ela precisa treinar alguém para entrar no lugar, efetivamente, para ocupar aquela função que é tão importante para ela. Tranquilo? Muito bem. O contrato é determinado, a gente acabou de falar do encerramento do contrato determinado, então eles são a mesma coisa, né? Demissão indireta. A demissão indireta é uma das rescisões que mais suscita questionamento, né? Por quê? Porque a rescisão indireta ela é uma das formas de término de contrato. Nela, quem então está fazendo a rescisão, né, rescindindo o contrato, extinguindo essa relação trabalhista, é o empregado, é o colaborador, é o trabalhador. Então, é ele que dispensa o empregado, né? Então, ela vamos supor, ela em sentido reverso, né? A demissão com justa causa, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Esse tipo de rescisão, ela vai ocorrer quando, né? Quando não há cumprimento de deveres pelo empregador, ou seja, eu tenho um contrato estabelecido com o meu empregador e ali estabelece determinado cumprimento, determinadas normas, determinadas regras de conduta, e isso não ocorre. Então, existe uma previsão legal de lei e com isso pode ocorrer, então, a demissão, né, direta, demissão indireta. Então, é bem importante observar, então, essa questão. Então, é um ato que ele é exercido principalmente, né, pelo empregado. E aqui eu vou fazer uma pontuação, né? A rescisão indireta ela ganhou muito destaque, principalmente quando surgiu a questão junto com os danos morais, assédio sexual, né, e outros pontos. Então, vamos supor, a conduta grave, todo o comportamento grave, efetivamente, que ocorra dentro ali do ambiente de trabalho, né, por parte do empregador, então ele pode sim suscitar uma demissão indireta, tá? Esse tipo de rescisão também, eu me esqueci de comentar com vocês, ela é chamada de justa causa patronal, tá? E ela também tem previsão no artigo 483, quando a gente vai falar lá de convenção coletiva e rescisão de trabalho e tudo mais. Tranquilo? Um ponto que eu não frisei aqui, eu estava lembrando agora que é importante, uma rescisão indireta, ela não se dá como as outras modalidades, tá? Onde eu vou ali, efetivamente, dentro do ambiente da organização e celebro essa extinção de contrato. Uma demissão indireta, esse tipo de demissão, ela tem que ser ajuizada, ou seja, vai ser formalizada por meio de uma ação judicial. Então, o empregado ele tem que tem que entrar na justiça solicitando essa rescisão indireta. Um outro ponto ainda que me levou aqui pensando, um questionamento que uma vez me fizeram numa palestra. Professora, qual é o prazo, né, que eu tenho para que isso se concretize? Veja, não existe um prazo. O prazo é o prazo da justiça. Porque quando eu dei entrada no processo, então é mais um processo que entra na justiça. Com isso, então, ela pode levar 6 meses, ela pode levar 1 ano, como ela pode levar até 2 anos. Perdão. Tá? Então, não existe uma data certa, efetivamente, para me dizer quando que vai ocorrer do judiciário julgar essa ação de demissão indireta. Ainda olhando a questão de rescisão, a gente tem ali a questão da aposentadoria, tudo bem? O que vai ocorrer, né? A rescisão contratual após a aposentadoria, ou vamos supor, tenho lá 35 anos de empresa, e daí fui e me aposentei. O que vai acontecer? Eu sou obrigado
eu sou obrigado, porque eu estou aposentada, a pedir a rescisão? A empresa é obrigada a me dar a rescisão? Não, tá? Nem eu, enquanto empregado, sou obrigada a pedir, nem a empresa é obrigada a me dar, tá? Isso vai depender da vontade das partes, ou seja, né, nesse sentido. O que vai acontecer com a aposentadoria? Eu tenho a liberação do fundo de garantia que está depositado. Se eu pedir a conta, muito bem, saí com o meu fundo de garantia. Se a empresa me demite, eu tenho todos os meus direitos legais segurados. Ela vai ter que pagar a minha multa do fundo de garantia, né? Nesse sentido. Tranquilo? Então, só para pontuar. Então, muitas vezes a pessoa diz, vou me aposentar, vou ter que rescindir o contrato com a empresa. Não existe obrigatoriedade. Isso é um acordo das partes, uma vontade das partes, né? Se a empresa entender que mesmo aposentada eu ainda tenho capacidade e habilidade de exercer a minha atividade tão bem o quanto eu exercia antes de não ser aposentada, a empresa vai continuar comigo, né? Ou só se tiver uma manifestação da minha vontade que eu não queira mais, eu estou aposentada, agora quero ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Quero tirar o pé do acelerador, alguma coisa nesse sentido. Tranquilo? Então, as verbas rescisórias, né, como a gente falou, é saldo de salário, aviso prévio, trabalhado ou indenizado, aviso prévio proporcional, férias vencidas e proporcionais, 13º, FGTS, multa de 40% e seguro-desemprego. Então, normalmente, né, se falando de rescisão, a gente sempre vai estar passando por esses elementos aqui, tá? Então, a única coisa que não tá ali saldo de salário, eu ia fazer pontuação, só não foi colocado saldo de salário, mas tá aqui, tá bonitinho aqui a nossa saldo de salário. Com isso, né, sem mais delongas, a gente vai aplicar um modelinho aqui, ó, que legal, ó. O senhor José Carlos da Silva foi admitido em 14/1/2014 e demitido sem justa causa. Se eu perguntasse para vocês nesse momento aí, o que é uma demissão sem justa causa? Vocês dizem, professora, a demissão sem justa causa, ela acontece por vontade do empregador e não tem nenhuma previsão legal, ou seja, o empregado não cometeu nada, né, previsto ali, né, nesse sentido. Então, essa demissão aconteceu em 13/11/2014. O seu salário mensal era de R$1.000 e a empresa concedeu aviso prévio trabalhado, né? Então, vai cumprir lá os 30 dias de aviso prévio. Calcule os proventos que o senhor José tem direito a receber. Muito bem. Vamos lá. É bem simplista, só para a gente recordar um pouquinho, né? Então, admissão em 14/1, motivo da demissão sem justa causa, então é bem importante, demissão sem justa causa, contrato provavelmente a prazo indeterminado, a data de rescisão 13/11/2014, um aviso prévio de 30 dias de trabalho, então um aviso concedido em 15/10/2014, saldo de salário do mês de rescisão, então, né, o que vai acontecer? Ele trabalhou 13 dias ali no mês 11, então vai pegar os R$1.000 de salário, dividir por 30, vezes 13 dias, achou 433,33. Ele tem direito às férias, são 10 meses mais 1/3 da Constituição. Como que eu faço para achar 1/12 das férias? Pego o salário base, divido por 12, vezes os meses que eu tenho direito, né, que seriam 10. Deu 833,33. Mas no caso das férias, a Constituição manda pagar mais 1/3. Então, pego 833,33, divido por 3, chego a 277,78. Muito bem. Tenho o 13º, mesma coisa, eu tenho que achar 1/12 e 13º. Pego o salário de R$1.000, divido por 12, né? Acho 1/12, vezes os 10 meses que eu tenho direito, 833,33. Tranquilo? Tranquilo. Então, essas seriam as verbas, né, que o seu José tem direito. Daí nós temos o senhor Carlos Silva, foi admitido em 25/2 e faleceu em 16/6/2014. O que eu poderia perguntar para vocês agora? Qual é o tipo de demissão dele, né? Ele tem direito a fundo de garantia? Ele tem direito às multas do fundo de garantia? Eu tenho que pagar aviso prévio? A gente tem que lembrar de tudo isso. A demissão por falecimento ou causa-mortes, né? O que vai acontecer é o mesmo modelo ou o mesmo procedimento de um pedido de demissão. Então, é liberado o saldo de salário dos dias proporcionais, né? E a gente vai fazer, então, o cálculo aqui. Vamos lá. Então, a admissão foi em 25/2/2014 e o falecimento, então, no 16/6/2014. Aviso prévio não é aplicado, né? Saldo de salário do mês é de 16 dias de junho. Então, 1.000 dividido por 30, vezes 16, 533,33.
ele tem direito às férias proporcionais, então 1.000 dividido por 12, que eu acho 1/12, vezes 4, igual a 333,33, mais 1/3 da Constituição, 111,33. Depois disso, então, eu tenho o 13º, que é 1.000 dividido por 12, né, que acho 1/12, vezes os 4 meses, igual a 333,33. Na hora de somar os meus totais de proventos, então deu 1.311,10. Professora, por que você não somou o anterior? Não sei o porquê não somei, mas não vai fazer diferenciação para nós, tá? O importante que eu vou frisar agora, nós não apresentamos aqui os descontos, tá? E a gente tem ali, sobre essas verbas, eles não recebem 1.311,10, né? A gente poderia estar aí calculando questão do INSS, a questão do fundo de garantia, né? Logicamente que a base de cálculo deles aqui não deu base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte, mas todos esses elementos eu tenho que estar observando, tranquilo? Queridos, espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Desejo a vocês ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Olá, alunos! Chegamos, né, aqui à parte final da nossa aula de hoje. Então, só para recapitular alguns pontos bem importantes. Primeiramente, é importante que vocês estejam revisando o AVA de vocês a cada pouco, né? Tem aquela constância de visitar, porque vocês estão estudando na modalidade que permite que vocês façam essa visita a cada pouco ao AVA. É importante que vocês, então, olhem as videoaulas, conversem, né, com os tutores, vejam também a questão do material didático que vocês têm lá à disposição, material complementar que o professor acabou postando, né, sempre vai surgir uma dúvida, então é interessante revisitar o material de vocês. Vocês têm aí também a questão do material texto, né, que acompanha o conteúdo, e tudo isso, na verdade, acaba junto, deixando vocês capacitados para poder fazer as avaliações, as atividades ao final de cada disciplina. Então, eu sugiro a vocês que sempre estejam, então, verificando. Demais, a professora deseja a todos ótimos estudos e ótimo aproveitamento. E até mais!